A famosa cidade da Babilônia ficava próxima às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de água, que fluíam por quase todo o interior da cidade. Essa água supria diversas necessidades da população. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos Jardins Suspensos, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua acádia, Bab e Lan, cuja tradução seria Porta dos Deuses. Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o 6º rei da dinastia Amorita, e sob seu reinado, a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras de conduta, e também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes aos crimes cometidos. Este código seguia o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela famosa regra do olho por olho e dente por dente. Na área militar, os babilônios aperfeiçoaram os equipamentos acádios, com couraças e elmos bem trabalhados e ajustados ao corpo dos soldados. O Império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após a sua morte, em 1750 a.C. Como já era de se esperar, após a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio babilônico. Durante este período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e depois governada pelos elamitas. A cidade de Assur, que estava sob o domínio dos babilônios, pertencia aos assírios, que eram um povo de origem semita e formavam uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis nas batalhas. Os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história. Seus soldados profissionais, com armaduras padronizadas e já utilizando ferro em suas armas e capacetes, eram inimigos terríveis. Seus combatentes eram treinados e pagos por isso, e serviam por um período estabelecido em contrato. Os assírios aperfeiçoaram o uso das carruagens de guerra e eram exímios arqueiros, além de ter uma infantaria muito bem disciplinada. Eles também ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco. Sua maior força estava na cavalaria, onde por muitas vezes 2 cavaleiros montavam o mesmo cavalo. Geralmente, o combatente que estava montado atrás carregava um arco e flecha ou dardos para atingir os inimigos à distância. Os assírios eram conhecidos por não terem piedade dos inimigos capturados. Eles os torturavam e humilhavam os pobres cativos. Com a queda do Império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elanitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei assírio foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa Biblioteca de Nínive, que chegou a ter 22.000 plaquetas de argila com escrita cuneiforme.
E é graças a elas que hoje sabemos tanto sobre os povos da Mesopotâmia. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres das cidades elanitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elanitas. Ele pilhou a capital, os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elanitas foram executados. E com isso, o antigo reino de Elão foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio, devido ao surgimento de revoltas em muitas cidades-estado. No Egito, o faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob controle assírio. E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos, duas tribos semitas que estavam sob o controle assírio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder e iniciou ataques contra as cidades de Nippur e Uruk, garantindo assim sua posição como rei. Nabopolassar foi um rei forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e os povos da Pérsia. O rei casou seu filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos medos. Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo Império Babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu no ano 605 a.C., com 53 anos de idade e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo proteja a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso e, assim como seu pai, tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e saques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou os sistemas de canais de água e construiu grandes templos e zigurates, a maioria dedicado ao deus Marduk. Os zigurates eram grandes templos de formato piramidal, originalmente criado pelos sumérios e depois adotados pelos babilônios e assírios. O mais famoso desses zigurates foi Etemenanque. Esta construção é atribuída como sendo a Torre de Babel original. Sua construção teria sido iniciada por Nabopolassar e teria alcançado impressionantes 91 metros de altura. O grandioso zigurate foi derrubado a mando de Alexandre o Grande quando este conquistou a Babilônia. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge graças ao domínio de territórios e acordos comerciais. A gloriosa cidade da Babilônia exalava riqueza e poder. Sua fama e grandiosidade foram exaltadas por autores da antiguidade, entre eles os gregos Heródoto e Quitésias. Mas Nabucodonosor não se contentaria apenas em sentar em seu trono e governar pacificamente, e em pouco tempo partiu em busca de novas terras para conquistar. Próximos ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, aparentemente sem sofrer muita resistência, e tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, juntamente com muitos nobres e um grande número de cidadãos de Jerusalém, principalmente aqueles que tivessem habilidades específicas, como ferreiros, pedreiros e pintores. Entre os cativos estava o profeta bíblico Daniel. Daniel, que fazia parte da nobreza de Judá, se tornou conselheiro de Nabucodonosor. Lá, ele interpretava os sonhos do soberano
e acabou se tornando respeitado na corte real. Nabucodonosor deixou o tio de Joaquim, Zedequias, no comando de Jerusalém e seguiu conquistando as terras do reino de Israel, que por sua vez era mais poderoso que o reino de Judá. Como o reino de Judá e Israel ficavam próximos ao Egito, havia uma divisão entre a população, com alguns apoiando que deveriam se aliar aos egípcios e outros apoiando ficar ao lado dos babilônicos. Não demorou muito para surgir uma revolta em Jerusalém, apoiada pelos egípcios, o que enfureceu Nabucodonosor. Ele sitiou Jerusalém antes que os egípcios pudessem chegar. A cidade sofreu uma grande retaliação e suas muralhas foram destruídas. Seus templos e palácios foram saqueados. Zedequias foi capturado e cegado, sendo aprisionado pelo resto de sua vida. E novamente um grande número de prisioneiros foi tomado como escravos e levados para a Babilônia. Este período ficou registrado na história dos judeus como o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor ainda guerreou contra os egípcios no 30º ano de seu reinado. Já com mais de 60 anos de idade, Nabucodonosor sofreu de uma doença mental, descrita como licantropia, uma doença onde a pessoa passa a ter comportamentos selvagens e descontrolados. Relatos afirmam que ele teria fugido da Babilônia e teria sido encontrado em uma colina próxima à cidade mastigando grama como um boi. Mas Nabucodonosor se recuperaria da loucura e morreria apenas em 1562, com cerca de 72 anos de idade. Os sucessores de Nabucodonosor não reinaram por muito tempo, tendo sido Nabonido, juntamente com seu filho mais velho, Belsazar, os últimos reis babilônicos. Por fim, a Babilônia seria conquistada por Ciro o Grande, rei da Pérsia. Curiosamente, quando o rei persa adentrou a cidade da Babilônia, foi aplaudido pelo povo. Os conquistadores foram recebidos como libertadores pelo povo que era oprimido pelo governo de Nabonido. O grande império babilônico havia chegado ao fim, mas seus feitos deixaram marcas profundas nos povos da Mesopotâmia, e sua influência atravessaria os séculos.